Salve, salve cartoleiro, vamos lá, vídeo para vocês, bem antes aí, trazendo dicas para a rodada 4 do Cartola, rodada apenas com 7 jogos válidos, mas antes vamos passar pelo desempenho nosso na rodada 3, time do filho aqui com quase 92 pontos, faltou um detalhezinho ou outro ali para estourar e passar dos 100, mas ficamos acima da média, valorizamos 7 cartoletas, acertamos no capitão, foram muito bem o time. Deixando de lado aqui também, colocando aqui nosso time alternativo, aquele time que eu tô colocando aí no grupo do Telegram, então segue a gente lá para dicas exclusivas. O time também passou dos 100 pontos aí, 105 pontos. Time tiro curto, valorização, todos foram muito bens. Mas então, vamos lá, rodada 4, antes de passar pelos nossos jogos aí. Então a gente tem Bragantino e Atlético Paranaense, Remo e Inter, Coxa e São Paulo, Cruzeiro e Corinthians, Palmeiras e Fluminense, Grêmio e Galo e o Santos recebendo o Vasco. Então vamos lá, escalar todo o nosso time, mas antes vender e começar aqui pelo nosso grande ataque. E primeiro nome que eu vou estar mencionando aqui, veio numas mitadas, não foi tão bem na última rodada fora de casa, mas já tem 4 gols no campeonato, já teve hat-trick contra o Galo, acho que é um jogo que o Grêmio em casa é forte, tem chance aí do Carlos Vinícius participar, tem feito gol de tudo que é jeito, gosto bastante. Dupla do Palmeiras, gosto bastante também, tanto do Flaco como do Vitor Roque, dois nomes bem interessantes para mim. Fico aqui com o Flaco para essa rodada, até por quesito de valorização, um pouquinho mais barato. Vou ir com o Flaco Lopes. Outros nomes interessantes que eu gosto para a rodada também. Caio Jorge, acho que é um nome interessante, tem o pênalti, né? Fez gol na última rodada. Cruzeiro em casa precisando corresponder, né? Vencer aí para dar uma resposta para a torcida. Caleri de São Paulo marcou na rodada passada um nome interessante contra o Coxa, né? O Coxa tem sofrido bastante gols. Nesse jogo aqui gosto os próprios nomes do Coxa, né? Tanto o Breno Lopes como o Lucas Furnier são boas opções. Foi muito bem contra a Chape, a gente comentou disso no vídeo da rodada passada, né? Que eram bons nomes alternativos. Gosto do Gabigol, né? Jogo que válido pelo Paulista, foi muito bem, deu gol, deu assistência. Pode ser um nome interessante aí. Vamos ver se o Neymar joga, fez início ou não. Também, se não jogar, pode ter o pênalti a seu favor, né? É um nome interessante. E por enquanto eu vou estar indo com ele, até para fazer uma ousadia aqui no reserva de luxo, depois com o Lucas Barbosa aqui recebendo o Atlético Paranaense. Acho que é um jogo interessante para o Bragantino em casa aí, talvez valha a pena ter um nome do Bragantino no nosso time. Meio campo aqui, os homens do Palmeiras, os 3 para mim são boas opções, se tiver cartoletas, Andréas, Alan, né? Décio Pereira tem sempre ali a bola parada a seu favor, então nome interessante. O Alan muito ofensivo, participativo, né? Mas do Palmeiras eu vou estar indo com um pouquinho mais barato aqui. Eu vou estar indo com o Maurício. A gente já escalou aqui em algumas rodadas, mitou pra gente. Então vou estar confiando aí no Maurício essa rodada. Outro nome interessante, baratinho e que vem jogando bem pelo Bragantino, né? 7 pontos, 12 pontos. Nome interessante pra mim aí é o Gustavinho, né? Batedor de bola parada também do Bragantino, é um nome interessante para mim. Alan Patrick não desencantou ainda no Cartola, pode ser um jogo que desencante, né? O Remo tem sofrido alguns gols durante a competição, mas o Inter também não vem muito bem, né? Então é um jogo que a gente fica com o pé atrás de se vai ir bem ou não, mas com certeza vale a pena indicar aí. É um nome interessante também. Do Santos eu gosto também de alguns nomes. Neymar, se jogar de titular, eu acredito que não vai jogar, vai entrar depois, senão seria uma boa opção. Neymar produz muito com finalização, sofre falta, então tá sempre participativo ali. Gabriel Bom Tempo do Santos é mais baratinho, pensando no potencial de valorização, eu gosto, né? Tem jogado bem, mas um nome interessante para mim aí, pensando em desarmes. Também é um cara que finaliza muito bem de longe. Já tem gol no campeonato dessa forma. Fez gol no último jogo, válido pelo estadual aí, né? Contra o Velo Clube. Então acho que é um nome interessante aí, o Gabriel Menino dos Santos. Nas laterais, para mim, nome unânime da rodada, Juninho Capixaba, gosto muito para essa rodada. A gente sabe como ele é mito no Cartola, já tem gol aí,
Chances de SG do Bragantino também, né? Tem levado poucos gols. Nome praticamente unânime para rodada para mim. Dupla de laterais do Palmeiras. Gosto também tanto do Piquerez como do Kelvin. Piquerez com potencial melhor, né? Já tem assistência, participa também muito ofensivamente, né? Já tem, a gente sabe do histórico e já tem alguns gols. E eu vou estar fechando com o Piquerez para essa rodada. Outros nomes interessantes para mim, eu gosto do Marlon, do Grêmio também, um lateral ofensivo. Já foi bastante mito do Cartola alguns anos atrás pra gente aí, um nome interessante para mim também. Gosto dos laterais do Santos. Aqui por enquanto tá um Mike como provável, né? Se o Igor Vinícius jogar, um bom nome interessante também, participa, chance de assistência, eu acho que é uma chance talvez de um SG um pouquinho mais ousado aí, é interessante ter talvez alguém do Santos ali. Zaga, Gustavo Gomes, baita nome também, né? Chance de SG do Palmeiras. A gente sabe do potencial do Gustavo Gomes. Fez gol na última rodada, né? Já tem 2 gols no campeonato. Mas tá um pouquinho caro, né? Precisa de 11 para valorizar. Então eu vou estar indo com o nome alternativo, que é o Murilo, né? Tá mais baratinho. Precisa somente de 3 pontinhos para estar valorizando. Já tem gol no campeonato também. Assistência. Então é um cara interessante para mim aí, para estar compondo a nossa zaga. E outro nome aqui interessante para mim é o Noriega do Grêmio. Tem jogado ali de volante, então pode ter esse bônus SG extra, né? E também pontua muito bem com os próprios desarmes aí, como joga de volante, né? Zagueiros do Bragantino eu gosto, né? Pensando num SG aí do Bragantino também é interessante. Ferrarese aí que tá como provável também, pode ser que ele voltar a ser aquele mito de desarmes. Dependendo da escalação aí é interessante a gente escalar. Goleiros. Para mim, os principais goleiros é que eu gosto numa ousadia do Pedro Morisco, do Coxa, né? É um goleiro aí que tem já 17 defesas do campeonato, né? Talvez se eu tiver um SG, talvez do Coxa aí, numa situação, vai passar por ele, né? Principalmente muitas defesas. Gosto do Brasão para essa rodada. Não teve aquela mitada ainda, né? Mas acho que é um jogo que talvez o Santos consiga garantir um SG e a gente sabe do potencial do Vasco de finalizar bastante, né? Então é um nome interessante para mim pensando nisso. E é o nome que eu vou fechar por enquanto aqui, fazendo uma estratégia de anti-negativo com o Gabriel Brasão. Vou estar indo com ele. Gosto do Carlos Miguel também para essa rodada, acho um nome interessante. O próprio Cleiton no Bragantino. E de técnico aqui, que sobrou de dinheiro, eu vou estar indo com o Vojvoda do Santos. Acho um nome interessante para mim, um potencial aí de pontuar bem com o time, né? Com os seus scouts, então acho que é um nome bastante interessante. Gosto do Wagner Mancini também. Se tiver um pouquinho mais apertado ali de grana, o técnico do Inter também é um nome interessante para rodada. E é claro, o Abel Ferreira também é um nome interessante aí para essa rodada. Fechando o nosso ataque, como eu falei, eu vou estar indo com o Lucas Barbosa aqui por enquanto, numa ousadiazinha ali como reserva de luxo. Nosso meia reserva aqui eu vou estar indo com o Bom Tempo, Gabriel Bom Tempo do Santos. Baratinho, precisa de pouco para valorizar. Meu zagueiro reserva aqui vai ser o Lua Pérez. E o meu lateral reserva eu vou estar indo aqui com o Marlon do Grêmio. E a faixa de capitão para mim fica como um dos principais atacantes da rodada aí, Carlos Vinícius, com a faixa do nosso time. E agora vamos passar a pedir pro nosso time do pai aqui, aquele time irregular que foi muito bem no ano passado, né? Desempenho espetacular, top 1000. Fechamos o primeiro turno ali no top 100. Chegamos a figurar no top 22 durante o ano ali. Então, baita time. Fez 88 pontos também, com patrimônio bacana. E vem aí com Carlos Miguel no gol, né? Nome interessante para mim também. Pensando até num possível SG do Palmeiras e Fluminense. Vai atacar, vai chutar, então pontuar com defesas. Kaique Bruno, interessante, nome para lateral também, esqueci de mencionar anteriormente. A gente sabe do potencial dele ali, então, principalmente ofensivo, né? E às vezes até um SG aí, dependendo quando a gente vai jogar sem o Yuri Alberto, que lesionou, então acaba perdendo um pouco o potencial ofensivo, né? Murilo e Gustavo Martins na zaga e o Marlon do Grêmio na outra lateral. Gabriel Menino, Alan Patrick e Danielzinho do São Paulo.
Gosto também, um cara da bola parada do São Paulo, um nome interessante. Breno Lopes, Carlos Vinícius e Flaco Lopes lá na frente. No banco, reserva de luxo com o Gustavinho, Pedro Henrique, Escobar, Rangel e o Borré fechando o banco. Então é isso, galera. Se liga aí, deixa seu like, seu comentário aí, manda pro seu amigo cartoleiro para ajudar a gente a crescer. Não esquece de seguir a gente no Instagram, que a gente sempre posta conteúdo lá, outros cartolas, Champions, postando lá os nossos times. Segue a gente no Telegram, nosso convite da liga também, participa da nossa liga lá do aberta para os inscritos. E é isso, muito obrigado e fui!